Se você já é um estudante de japonês, então você já conhece as partículas, que são uma classe de letras e palavras que estabelece relações entre as outras palavras dentro de uma frase. Normalmente entre uma palavra e o verbo daquela frase. E hoje nós vamos falar sobre uma delas, que é a partícula E. E ela é escrita com esta letra aqui, que apesar de em hiragana essa letra ter o som de Re, quando ela é uma partícula, ela deve ser lida como E, exatamente com o mesmo som do E, do hiragana, ok? Então, essa letra aqui, para todos os fins, ela tem o som de Re, só que quando ela é uma partícula, que é o assunto dessa aula, ela vai ser lida como E. Nós vamos ver vários exemplos mostrando isso. Se você ainda não sabe nada sobre as partículas, não sabe como elas funcionam, eu aconselho você a baixar o livro Desvendando a Língua Japonesa, que é o nosso livro totalmente gratuito e digital que nós distribuímos para você dar o seu primeiro passo na língua japonesa, principalmente para você conseguir entender o conteúdo dessas aulas aqui, ok? Então se você não sabe do que eu tô falando, não sabe o que é uma partícula, vai lá, pega o livro, começa a ler, é uma leitura bem tranquila e você vai aprender toda essa base, todo esse conceito inicial. Então vamos lá, vamos começar estudando sobre a partícula E. O uso dela é muito simples, ela indica a direção de uma ação ou de um movimento. Ou seja, a palavra que está antes dela, a palavra que está junto com essa partícula, ela provavelmente dentro de uma frase, ela vai ser a direção que aquela ação está sendo realizada, a direção em que um movimento está sendo feito. E para exemplificar isso, nós temos uma frase extremamente básica, mas que mostra bem a função dessa partícula. Olha só essa frase aqui. Gakkou e iku. Ir à escola. Perceba que nessa frase nós temos o verbo ir, que em japonês é iku, e aí nós temos a palavra gakkou, que significa escola. E ela está acompanhada pela partícula E, indicando que a direção do movimento, a direção da ação ir é até a escola. Por isso que nós podemos traduzir essa frase como ir à escola. Agora, pode ser que você já tenha visto essa mesma frase ou uma frase muito parecida com a partícula ni, ficando assim, ó, gakkou ni iku, que pode ser interpretado da mesma forma, ir à escola. Qual que é a diferença entre usar a partícula ni ou usar a partícula e nesse caso? Você não precisa ficar confuso em relação a isso, ok? Na maioria das vezes, a partícula ni pode ser usada no lugar da partícula e, sem comprometer o significado e transmitindo a mesma mensagem. Então não precisa ficar muito preocupado com as diferenças de nuance. Tanto de um jeito quanto de outro, os japoneses vão entender o que você está falando, e os próprios japoneses usam essa diferença de forma muito intuitiva, né? Sem necessariamente ter estudado os porquês, é uma coisa bem intuitiva. Mas a diferença é muito pequenininha, eu vou explicar ela para você. A principal diferença é que quando nós usamos a partícula ni junto com um verbo de movimento para indicar a direção, o foco está no ponto de destino propriamente dito. Já quando a gente usa a partícula e, o foco ele está no trajeto como um todo e não só no destino. Ele está no ato de se deslocar, ok? Olha só, eu vou dar um exemplo e isso vai ficar claro para você. Olha só essa frase de exemplo aqui. Ashita Osaka ni iku. Amanhã vou para Osaka, que é uma cidade japonesa. Eu tô falando que eu vou para Osaka e nada mais do que isso importa. Eu tô falando apenas do destino. Eu não tô falando que necessariamente eu vou para outro lugar no meio do trajeto ou que o trajeto até lá faz alguma diferença ou importa pro assunto da conversa. Na cabeça de quem tá ouvindo, ele vai imaginar o meu destino, no caso, a cidade de Osaka. Agora, se eu apenas trocar a partícula e falar da seguinte forma: Ashita Osaka e iku. Na cabeça de quem tá ouvindo, ele vai imaginar o meu trajeto até Osaka, como você pode ver nesse mapa aqui. Essa é a imagem que um japonês vai ter na cabeça dele quando ele escutar essa frase com a partícula E. Repare que agora o trajeto ele está destacado. Eu falaria dessa forma porque pode ser que isso seja importante para a conversa. Talvez num contexto onde eu vou parar em outros lugares, ou eu estou falando sobre o meio de transporte que eu estou pegando para ir até lá. Enfim, eu não estou falando só sobre o destino. Eu estou falando sobre o trajeto como um todo. Como você pode ver, é uma diferença bem pequenininha, uma diferença bem de nuance. O meu conselho é que você simplesmente escute qual que é essa diferença através dessa aula e tome um tempo apenas observando isso sendo usado. Com o tempo, você vai usar isso de forma automática, mas primeiro você tem que observar bastante isso sendo usado antes de racionalizar demais, ok? Mas a diferença é essa. Em resumo, se o foco da conversa é o ponto de destino, normalmente usa a partícula ni. Se o foco da conversa ou é importante falar do trajeto como um todo, usa mais a partícula e.
Agora um ponto muito importante, essa parte você precisa prestar atenção. Eu sempre posso trocar a partícula e pela partícula ni, ok? Sempre posso fazer isso, mas nem sempre eu posso trocar a partícula ni pela partícula e, porque a partícula ni tem mais de uma função, ela é usada em outros casos e que vai ficar totalmente errado se você colocar a partícula e no lugar dela. Então, ó, partícula e você pode trocar pela partícula ni para dar essa diferença de nuance que eu acabei de te falar, colocando mais foco no destino ao invés do trajeto. Mas existem inúmeros outros usos da partícula ni que você não pode simplesmente trocar pela partícula e, não vai fazer sentido nenhum a sua frase se você fazer isso. Bom, uma vez entendido isso, a partícula e carrega o sentido de direção, sentido de destino, ela mostra o trajeto de alguma coisa, para onde está indo. Ela é usada principalmente com verbos de movimento. Vamos ver várias frases de exemplo usando ela, aí vai ficar tudo bem claro para você. Vamos lá. Imagina que você vai escrever uma carta para o seu avô e aí você pode colocar do lado de fora do envelope, por exemplo, Oji-san e, que pode ser traduzido como para o vovô, né? Oji-san significa o avô. Nesse caso, o verbo ele não foi especificado, né? Ele está oculto, mas justamente por ter a partícula e, ele está indicando a direção, né? A direção para onde essa carta está indo, né? Ela está sendo endereçada para o vovô. Por isso a gente pode entender como para o vovô. Agora imagina que você está chegando no Japão e você encontra uma placa ou alguém que vai te receber, chega lá e fala para você o seguinte, ó, Nihon e yokoso, bem-vindo ao Japão. É um padrão de sentença muito comum para dar boas-vindas, né? Você coloca o local, nesse caso é Nihon, que significa Japão, a partícula e aí colocamos yokoso, que significa bem-vindo. Olha só um outro exemplo de uso da partícula e. John-san wa kino Kanada e shuppatsu shita. O John partiu ontem para o Canadá. Nós temos o verbo partir, né? E aí a direção para onde ele está partindo está com a partícula e, que no caso é o país Canadá, que em japonês é praticamente igual ao português, né? Canadá. Aí temos um outro exemplo, kochi e kinasai. Temos aqui kochi, que é uma forma mais informal de koko, que significa aqui, né? E kinasai é o verbo vir, aí ele tá nessa forma que você pede para alguém fazer, na forma nasai. E a direção para onde a pessoa vir é aqui, né? Então, talvez pode ser uma mãe dando uma ordem para o filho para vir até aqui. Um outro exemplo, konbini e okashi o kai ni itta. Fui à loja de conveniência comprar guloseimas, né? Perceba que nessa frase nós temos tanto a partícula e quanto a partícula ni. E nesse caso a partícula ni ela está indicando que ele foi até lá, até a loja de conveniência, para realizar a ação comprar guloseimas, né? Okashi o kai. Né? Esse kai é do verbo kau, que significa comprar. Então ele foi até a loja de conveniência, né? Que está com a partícula e. Konbini e, né? Aí tem a ação que ele foi fazer. Okashi o kai ni itta, né? Ita é o verbo iku no passado. Mais um exemplo aqui. Rainen hitori de Nihon e ikimasu. Ano que vem eu vou ao Japão sozinho. Novamente nós temos o verbo ir, né? Ikimasu. E aí ele tá o destino, né? Para onde você vai. Nihon, que é o Japão. Tá com a partícula e. E ele tem aí Rainen, que significa ano que vem. Hitori de significa sozinho. Mais um exemplo. Uchi e kairanai to ikenai. Preciso ir para casa. Aqui nós temos o verbo kaeru, que significa voltar. E aí ele tá numa estrutura, né? A estrutura naito ikenai, que dá a ideia de obrigação, de necessidade de realizar a ação. Então, kairanai to ikenai. Preciso voltar. Preciso voltar para onde? Para casa. Uchi, ok? Tá com a partícula e. Existe também um outro formato de sentença usando a partícula e, que é quando o destino, por assim dizer, não é um verbo, mas é um substantivo. E nesse caso, após ela, nós vamos colocar a partícula no. Vamos ver alguns exemplos que vai ficar claro para você. Olha só esse caso aqui. Heiwa e no michi, caminho para a paz. Heiwa significa paz. Michi significa caminho. Só que caminho é um substantivo, né? Ele não é um verbo. Então eu preciso ligar com a partícula no. Então, heiwa e no michi, ok? Olha só um outro exemplo aqui. Korintojin e no tegami, carta aos coríntios. Ó, Korintojin significa os coríntios. E, partícula e, aí temos que colocar no, porque tegami, que significa carta, é um substantivo, ok? Olha só um outro exemplo. Anata jishin e no toshi o shite kudasai. Faça investimentos em você mesmo. Essa palavra toshi significa investimentos, né? E é ela que está ligada à palavra você mesmo, né? Que em japonês se diz anata jishin. Então, anata jishin e no toshi, investimentos em você mesmo. E o último exemplo nesse modelo aqui, machi no iriguchi, entrada para a cidade. Machi significa cidade, aí iriguchi significa entrada. Novamente, é um substantivo, então nós ligamos com a partícula
no, a entrada para a cidade. A partícula e coloca essa ideia de movimento. Bom, então essa é a partícula e, que tem uma ideia muito simples, um significado muito fácil de compreender, mas que é muito usada na língua japonesa. Agora é só você analisar com calma cada uma das frases de exemplo, né? Você pode entrar no nosso site, na versão em artigo desse vídeo, se você está vendo ele no YouTube, e lá nós temos todas as frases de exemplo. Analisa cada uma delas com calma. Se você tiver alguma dúvida sobre uma das frases, posta nos comentários, porque com certeza alguém vai responder para você, mas o importante é você analisar com calma, tirando as suas dúvidas, aprendendo as palavras novas, analisando, né, cada uma das frases, porque assim você vai se expondo ao idioma e você vai acabar usando ela naturalmente. Um conselho que nós sempre damos é você focar primeiro no entendimento da língua, né? Então, quando a gente apresenta um conceito novo como esse para você, você não necessariamente vai estar preparado para usá-lo corretamente por aí. O ideal é que você escute bastante a língua japonesa, leia bastante a língua japonesa, veja a partícula sendo usada. Cada vez que você vê ela sendo usada, você analisa, lembra da explicação. Ah, ela está sendo usada aqui porque indica a direção, tudo mais. Ah, aqui nós temos e no, porque é um substantivo. Vai analisando dessa forma, que aí a sua exposição a conteúdo compreensível na língua japonesa, lembrando que uma aula como essa aumenta a quantidade de conteúdo que se torna compreensível para você, a exposição a conteúdo compreensível faz com que você comece a usar com naturalidade, porque passa a ser uma questão só de repetir aquilo que você já entende, ok? Então hoje é isso, clica no gostei se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, se você já inscreveu, ativa o sininho para você ser notificado sempre que a gente publicar uma nova aula. E por hoje é isso. Vejo você na nossa próxima aula. Tchau!